Bom dia pessoal, hoje vamos falar sobre a problemática dos ETFs setoriais e industriais que muitas vezes só nos enganam e causam prejuízos à nossa carteira, mas também vamos falar de como podemos construir o nosso próprio ETF. Vamos lá pessoal! Olá, sou o Daniel, o host desse canal, o Investidor Club, um canal dedicado a investimentos, poupança e empreendedorismo. E antes de iniciarmos o vídeo, não te esqueças de subscrever o nosso canal do YouTube, meter aquele gosto, porque assim o YouTube sabe que é um vídeo de valor, mas também não te esqueças de nos seguir aqui no Instagram, porque todos os dias colocamos informações espetaculares sobre investimentos, poupança e empreendedorismo. Vamos então até ao vídeo. Muitas vezes nós queremos investir num determinado setor, poderia ser, por exemplo, o setor automóvel, o setor nuclear ou até o setor de defesa aeroespacial, mas investirmos numa ação isolada isso pode acarretar alguns riscos, nomeadamente a ação ir à falência e nós perdermos todo o dinheiro, e é por isso que muitas vezes tentamos encontrar um ETF que replique um determinado setor para nos expormos a ele. No entanto, não termos o risco de uma ou mais ações ir à falência e isso prejudicar de uma forma grave a nossa carteira. No entanto, quando nós encontramos esses ETFs e vemos a constituição dos mesmos, ou seja, olhamos para as ações que fazem parte desse ETF, muitas vezes essas ações não têm nada a ver com o intuito do ETF que nós compramos. Vamos ver alguns exemplos. O ETF que vocês estão a ver agora é o ARK Space da Cathie Wood, que teoricamente investe em empresas que estão na corrida espacial. No entanto, olharmos com um bocado mais de atenção, vemos empresas que nada têm a ver com o setorial, por exemplo, empresas de impressão 3D, ou máquinas de construção, ou até de transporte e logística. No entanto, outra particularidade é que a maior parte das empresas que constituem esse ETF pertence a empresas cuja receita principal advém do Pentágono, ou seja, mais ligados ao setorial da guerra que propriamente de viagens espaciais propriamente ditas. Por isso, um dos primeiros truques que nós temos que fazer quando nós tentamos investir no ETF é olhar para o constituinte desse ETF para nós não sermos enganados pelo nome. Vamos aqui a outro ETF que também nos engana à primeira vista pelo nome. Outro ETF que nos pode enganar logo à primeira vista, por exemplo este aqui, relativamente à energia limpa, e quando nós pensamos em energia limpa, pensamos logo em empresas produtoras, por exemplo eólicas ou solares ou até hídricas. No entanto, olharmos para as constituintes desse ETF, vemos empresas, por exemplo, o Automaker da Tesla, também a NIO, entre outras empresas, ou seja, na prática nós não estamos a investir naquilo que nós pretendíamos. No entanto, também existem outras problemáticas nos ETFs que vamos já falar sobre eles e vamos até ao caso estranho da USO, que é um ETF que na prática replica o WTI. Outra grande problemática em investir em ETFs tem a ver com dinâmicas de mercado e vamos dar como exemplo o caso estranho do USO, que é um ETF que investe em futuros do WTI. Ou seja, quem se quiser expor a crudo, propriamente dito, sem ter que comprar os futuros, muitas vezes compra o ETF e esse próprio ETF, que era o caso, comprava os futuros. No entanto, até abril de 2020, o ETF do USO fazia normalmente as transações da seguinte maneira, ou seja, comprava só o contrato vigente e depois, nas últimas 2 semanas de negociação do contrato, então fazia o rollover, ou seja, comprava os futuros seguintes. No entanto, em abril de 2020 aconteceu uma problemática no mercado de crudo muito particular. É que o contrato de maio que estava a ser transacionado em abril estava a preços negativos e os contratos dos meses seguintes estavam a preços positivos de mais 20 ou mais 30 dólares o barril. Ou seja, o que acontecia neste caso? Que quando o uso tivesse que fazer o rollover, iria perder a maior parte do seu valor. Ou seja, na prática, quem tinha o ETF até abril de 2020 do uso, na prática perdeu quase 50% do valor. E a partir daí, o uso começou a alterar a sua dinâmica de compra de futuros e começou então a negociar futuros tanto mais próximos como mais afastados para não incorrer com a problemática de 2020. Ou seja, na prática acontece que muitas vezes que quando nós investimos no ETF, nós não sabemos as dinâmicas
de constituição do próprio ETF e como é que o próprio ETF negocia, porque cada mercado tem a sua própria dinâmica e isso faz com que incorramos riscos que nós não temos noção até que eles ocorram. No entanto, há uma solução muito prática que nós construirmos o nosso próprio ETF. E vamos então demonstrar um caso prático como nós podemos construir um ETF e assim investirmos naquilo que nós queremos e conhecermos então todos os riscos associados. O primeiro passo para construir o nosso ETF é escolhermos empresas de um determinado setor que nós queríamos investir. Neste caso em concreto, neste vídeo, vamos construir um ETF de energia limpa de produção, nomeadamente energia eólica, energia solar, energia hídrica, etc. E depois vamos tentar escolher qual vai ser o peso de cada ação do nosso portfólio. Para tal, vamos então até a tela do meu monitor. Muito bem, como vos disse inicialmente, o primeiro passo para construirmos o nosso ETF é escolhermos empresas que pertençam a um setor ou uma indústria que nós queiramos investir. Neste caso, como exemplo deste vídeo, vamos construir um ETF que replica um setorial de produção de energia renovável, nomeadamente a solar, a hídrica e também outras, como por exemplo a de hidrogênio. Eu escolhi aqui 10 ações muito interessantes, desde a Edison, a EDP Renováveis e também, por exemplo, a Vestas. No entanto, existem duas formas de construirmos uma carteira, ou seja, ou nós investimos de uma forma equitativa, ou seja, damos o mesmo peso no nosso portfólio, ou tentamos encontrar a nossa fronteira eficiente, ou seja, termos a máxima rentabilidade com a menor volatilidade possível. E para tal usamos um método de cálculo de Markowitz ou de fronteira eficiente. Neste vídeo não vou explicar como é que se calcula a fronteira eficiente, isso faremos para o próximo domingo. No entanto, vou-vos dar aqui um pequeno exemplo, um primeiro cheirinho, como é que é o método Markowitz. Na prática, nós temos de tirar os dados dessas 10 empresas dos últimos anos, construímos o nosso benchmark e fazemos uma comparativa ao benchmark de base. Neste caso, estou a utilizar CTF, o PBW, que vou considerá-lo como o meu benchmark do setorial que eu quero construir. Calculamos as variâncias e covariâncias e a partir daí tentamos encontrar a fronteira eficiente. Existem 3 formas de encontrar a nossa fronteira, ou seja, muitos utilizam o efeito máximo de Sharpe, que é tentar encontrar um portfólio que tenha o maior Sharpe possível, que na prática é o rendimento da nossa carteira a dividir pelo desvio padrão, ou também poderia ser através do máximo de Traynor, que na prática é o rendimento do nosso portfólio a dividir pelo beta do nosso portfólio. Se nós olhássemos para o nosso portfólio de uma forma equitativa, veríamos que o nosso beta do nosso portfólio seria de 2.2 elevado a menos 1, o nosso desvio padrão, a nossa volatilidade seria quase 30%, a rentabilidade do nosso portfólio seria de 35%, o nosso Sharpe seria de 1.2 e o nosso Traynor seria de 1.5. No entanto, a carteira de eficiência de Markowitz indica que o que nós queremos é ter o máximo rendimento possível, no entanto, com a menor volatilidade possível. E para tal é só fazer umas continhas, neste caso é só carregar aqui num botão. Ao carregarmos no botão, calculou a fronteira eficiente da mínima variância e dá-nos aqui alguns pesos interessantes à nossa carteira, ou seja, na prática que diz que vamos investir 47% na Edison, 21% na EDP Renováveis, aqui na First Solar 7.2%, Northtrade 18%, na Plug 0.17%, aqui na CRGE, na Siemens 1.2% e na Vestas 4.1%. E assim nós teríamos um rendimento de 14%, um desvio de 17.15%, que nos daria um Sharpe de 0.8 e um Traynor de 1.74, ou seja, essa seria a nossa fronteira eficiente, esse seria o nosso peso da nossa carteira para termos a máxima rentabilidade com o menor desvio padrão. No entanto, caso nós quiséssemos, de certa forma, um portfólio com o máximo de Sharpe, na prática só teríamos que fazer o cálculo regressivo em favor do máximo de Sharpe, vou por aqui, máximo de Sharpe, ou seja, resolver e daria-nos esses valores um bocadinho diferentes.
Já escolhemos então as ações que faziam parte do nosso portfólio e também já determinamos o peso de cada ação desse ETF. Poderíamos utilizar a mínima variância ou também o máximo de Sharpe. Neste caso, eu prefiro utilizar a mínima variância para termos o máximo de rentabilidade com menor volatilidade possível. E agora é comprar as ações. No entanto, existe um problema que é o seguinte: muitas vezes a nossa carteira é muito pequena e nós não conseguimos investir em todas as ações, porque algumas custam 50, outras custam 100, outras custam 300 euros. Não conseguimos constituir as percentagens certas. No entanto, nos últimos anos apareceu uma nova ferramenta de investimento chamada ação fracionada, que nos permite constituir de uma forma mais fidedigna esse tipo de ETFs. Existem várias plataformas que permitem ter ações fracionadas, nomeadamente a Interactive Brokers, a XTB, e também, de uma forma muito mais fácil, temos a Trading212. Qual é a grande desvantagem e qual é a grande problemática das ações fracionadas? Tem a ver com o spread entre o BID e o ASC, ou seja, na prática vamos pagar um bocadinho mais pelas ações. Agora, com o nosso ETF montado e comprado, nós temos que fazer os ajustes trimestrais ou semestrais. E porquê? Porque nós temos sempre os fundamentos a interagir com as nossas ações, por isso de 3 em 3 meses, ou seja, em 6 meses, temos que meter os valores dentro da nossa folha de cálculo de Markowitz para tentar perceber se nós temos que alterar algum peso de alguma ação. Porquê é que eu gosto de utilizar um método de Markowitz ou um método da mínima variância na construção de ETFs personalizados? Isso tem a ver que a macroeconomia de um setorial influi da mesma maneira em todas as ações desse setorial. Ou seja, se acontecer algo a uma ação por um efeito macroeconómico, isso também terá impacto nas restantes ações, o que implica, de certa forma, que o beta desse setorial é-nos constante, a única coisa que vai mudar será o nosso alfa. E é por isso que nós encontrarmos a mínima variância permite, de certa forma, nivelar o nosso ETF, ou seja, embora nós percamos um bocado de rentabilidade, porque o alfa é um bocado diminuído, também nos vai diminuir em muito a nossa volatilidade, ou seja, vai-nos tentar encontrar o equilíbrio entre máxima rentabilidade com a mínima volatilidade possível. Isso deixa-nos um bocadinho mais descansados e dá menos trabalho do que analisar os fundamentais de um por um de cada ação e assim nós determinarmos o peso de uma forma um bocado mais abstrata e menos quantitativa. Ora bem pessoal, acabou aqui o vídeo, mas não se esqueçam que para a próxima semana vamos ter então a explicação de como se monta um portfólio de Markowitz utilizando a mínima variância. Vou-vos explicar porque é que eu não utilizo esse método para o meu portfólio pessoal, mas é um método muito válido para a construção de ETFs próprios, como vos expliquei há bocadinho. Mas antes de mais, também não se esqueçam de adquirir o nosso livro Para de Perder Dinheiro. Esse era um livro que eu queria ter quando me iniciei nos mercados financeiros. Tem aqui muita matéria sobre investimentos, muitas táticas, muitas continhas também. Esse era o livro que eu queria ter em 2006, quando me iniciei nos mercados. Não esqueçam que com esse livro vão ter acesso ao nosso Telegram, onde podem descarregar muitas folhas de cálculo, muitos artigos e muitos vídeos exclusivos. O link vai estar aqui em baixo. E já agora, bons investimentos, portem-se mal e até à próxima!